A graça e a paz, meus amados irmãos, eu sou o irmão Dito e esta é mais uma Escola Bíblica Dominical, a EBD, que começa agora. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA. Nós estamos estudando esta revista aqui, Examinai as Escrituras, Doutrinas Bíblicas. E hoje nós estamos chegando à nossa 7ª lição. E a 7ª lição tem o título seguinte: O que Jesus fez com a Bíblia dele? Preste bastante atenção. O que Jesus fez com a Bíblia dele? Os alvos da nossa lição de hoje. Você já conhece que tem que saber, sentir e agir. A respeito do saber, reconhecer que Jesus cumpriu toda a palavra. No sentir, almejar ser como Jesus. E no agir, decidir pelo esforço em cumprir o que está nas Escrituras. Essa lição número 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele, tem como texto básico Lucas, capítulo 24, dos versos 13 até o 17. Você pode ler com calma em casa. E o versículo-chave está em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 4, 6. A nossa lição de hoje, o que Jesus fez com a Bíblia, que é a lição 7, tem apenas 3 sessões. Na primeira sessão ele cumpriu as Escrituras, se referindo a Jesus, que ele cumpriu as Escrituras. Na sessão 2, ele aceitou sua autoridade. Ou seja, a palavra da Bíblia era autoridade para Jesus. E terceiro, a terceira sessão, ele usou a Bíblia. Então fique atento aí, nessas 3 sessões, ele cumpriu as Escrituras. Sessão 2, ele aceitou sua autoridade. E sessão 3, ele usou a Bíblia. Então é o seguinte, pegue aí a sua revista, caneta e papel na mão, a sua Bíblia ao lado, que nós vamos começando aqui a nossa lição número 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele. Há uma história que contam por aí, que um certo pastor sentiu falta de um irmão na igreja. Passados dias ele não frequentava a igreja. Ele resolveu procurar esse irmão. Foi até a casa dele, chegando lá o encontrou doente. E durante a conversa deles, o irmão disse ao pastor que se encontrava doente, mas a doença não era grave, porém estava passando necessidades e não tinha o dinheiro para comprar o remédio. E o pastor teve uma atitude, naquele momento, de pedir para o irmão a própria Bíblia dele. E o irmão lhe entregou a sua Bíblia, o pastor abriu a Bíblia, leu um trecho, comentou com aquele irmão, mas antes de fechar a Bíblia, ele depositou uma certa quantia em dinheiro e devolveu a Bíblia para o irmão, se despediu e foi embora. Passados dias, o pastor notou que o irmão não havia retornado à igreja. E disse: eu vou lá novamente visitar o meu irmão. E voltou à casa do irmão. Chegando lá, encontrou o irmão do mesmo jeito, doente, e o irmão se queixando mais uma vez que estava passando por necessidade e que não tinha dinheiro. E o pastor, delicadamente, solicitou ao irmão mais uma vez que lhe desse a sua Bíblia para ler com ele. Só que dessa vez, o pastor não abriu a Bíblia. Entregou na mão de volta para o irmão e pediu que ele abrisse no trecho tal, que foi exatamente o que ele havia lido na visita anterior. Quando o irmão abriu, para surpresa dele, o dinheiro que ele precisava, que o pastor havia deixado, estava no mesmo lugar dentro da Bíblia. É sinal que durante todo aquele tempo,
aquele irmão não havia usado a sua Bíblia durante todo aquele tempo. E essa pequena história, ela traz um grande apelo para nós nos dias de hoje, para que nós possamos dar a devida atenção às Escrituras e para que a gente tenha realmente uma atitude, mas uma atitude que Jesus teve com a Bíblia, que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Então é por isso que hoje nós queremos assim examinar qual era a visão que Jesus tinha da palavra de Deus. O que é que ele pensava dela? Qual é o valor que Jesus atribuía à sua palavra? E como Jesus fazia uso da palavra? Então nós vamos ver isso durante as 3 sessões que nós já falamos hoje, que é, ele cumpriu as Escrituras, ele aceitou sua autoridade e ele usou a Bíblia. Então chegamos assim à primeira sessão da nossa lição 7, o que Jesus fez com a Bíblia. A primeira sessão, ele cumpriu as Escrituras. Estou avisando você que nós vamos ver muitas vezes aqui a Bíblia hoje, mas são muitos versículos e não há tempo suficiente para a gente ler durante a aula. Mas vão aparecendo aqui na tela e depois, com calma, em casa, você vai verificando cada um desses versículos e meditando sobre eles. Então, a seção 1, ele cumpriu as Escrituras. Primeiro ponto, de que ele cumpriu as Escrituras. Esse cumprimento não é de Jesus para si, mas é o cumprimento das Escrituras na vida dele. É por isso que ele cumpriu. Por quê? Ou melhor dizendo, as Escrituras se cumpriram na vida de Jesus. Eu acho que assim fica bem mais fácil da gente compreender. Então, primeiro, diz a palavra de Deus que ele há de ser semente da mulher e esmagará a cabeça da serpente. Se a gente for pegar aqui Gênesis, aqui no capítulo 3, no verso 15, diz assim: é a primeira profecia a respeito de Jesus. Logo depois de Adão e Eva terem pecado, e aí o Senhor falando aqui. Verso 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele está fazendo uma referência aqui a respeito de Jesus, da descendência da mulher, da semente da mulher, que iria ferir a cabeça de Satanás, como de fato feriu, destruindo na cruz. Mas ele iria lhe ferir o calcanhar. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então isso é uma profecia a respeito de Jesus. Então, onde é que está o cumprimento disso? Nós vamos aqui, existem vários locais, mas nós vamos aqui em Gálatas. Vamos andar aqui muito hoje na nossa Bíblia. Vamos chegando aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, esse foi o tempo oportuno, o tempo certo. Eu já falei numa outra lição que todo o desenho do mundo foi todo o cenário preparado para que Jesus viesse na plenitude do tempo. E assim ele virá uma outra vez também, no tempo determinado, na plenitude do tempo, na sua segunda vinda, que foi para a primeira vinda. Você pode consultar também 1 João, capítulo 3, no verso 8. Uma outra referência também do cumprimento das Escrituras na vida de Jesus. Ele será a semente da linhagem de Abraão. Gênesis, aqui no capítulo 12, daqui a pouco alguns nós não vamos citar porque são muitos versículos. Capítulo 12,
do verso de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, promessa feita a Abraão. Vamos voltar aqui em Gálatas, novamente. Gálatas, agora no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte, o cumprimento dessa profecia. Ora, a Abraão e seu descendente foram feitas promessas, inclusive aquela lá de Gênesis 12. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Ó. Então, por isso que todas aqui no verso, aqui em Gênesis, logo no verso 3, ele diz assim, só para você entender direito, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que serão benditas todas as famílias em Abraão? Porque dessa descendência viria Cristo, em que todos são abençoados. E aqui no verso 16 do capítulo 3 de Gálatas, no finalzinho diz, e a teu descendente, que é Cristo. Ok? Mais um ponto de cumprimento das Escrituras na vida de Jesus. Ele será casa de Davi. Se você pegar aqui 2 Samuel, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, diz o seguinte: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, isso aqui era para Davi, um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então a promessa foi feita aqui para Davi. Onde é que isso pode ter se cumprido? Vamos ver aqui Mateus. Mateus no capítulo 1. Capítulo 1, verso 11, diz o seguinte. Nós vamos aqui consultar muitas vezes a Bíblia, como nós devemos fazer. Aqui no capítulo 1 de Mateus, você vai ver que vai dar a descendência de Jesus. Então você pode consultar todo esse capítulo 1. E também nós podemos consultar Marcos, no capítulo 11. Lá está toda a genealogia de Jesus, lá no verso 1 de Mateus. Mas aqui, em Marcos 11, 9 e 10, diz o seguinte: E tanto os que procediam como os que o seguiam, clamavam a respeito de Jesus aqui, a entrada dele em Jerusalém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o verso 10. Bendito o que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosanas nas alturas. Está identificando como essa casa de Davi. São muitas profecias cumpridas que nós vamos colocando aqui na tela e depois você vai verificando cada uma delas. Também um outro ponto que nós podemos verificar através do cumprimento das Escrituras na vida de Jesus, que dizia que ele seria precedido por um mensageiro. Aqui no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias,
no capítulo 3, no verso 1, diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, essa profecia de que Jesus seria precedido por um mensageiro. Você pode ler Isaías também em 43, mas não temos tempo aqui. Vamos aqui para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, de 2 a 4, diz o seguinte: conforme está escrito no profeta Isaías, porque eu citei aqui o Isaías que eu estou me referindo aqui, é Isaías 40, mas está em Malaquias, que nós acabamos de ler, 3:1. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho, igual como está escrito aqui no livro de Malaquias. Eu vou repetir de novo, 3:1. Eis que envio o meu mensageiro, que há de preparar o caminho diante de mim. A mesma coisa que está escrito lá. 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, edificarei as tuas veredas. 4. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então está vendo aqui o cumprimento dessa profecia de que seria procedido. Então nós estamos vendo como a palavra que dizia a respeito de Jesus foi cumprida aqui. Então, é por isso que essa seção 1 ele cumpriu as Escrituras, ou seja, ele cumpriu o que se disse a respeito dele. Uma outra também é que diz que ele nasceria de uma virgem. Ele nascerá de uma virgem, tipificado pelo menino. Então, vamos consultar aqui Isaías. Está aqui no capítulo 7, no verso 14, que diz o seguinte. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Então está falando que a virgem iria conceber e que iria dar luz a esse menino que seria chamado de Emanuel. Vamos ver aqui Mateus, no capítulo 1, no verso 18, diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, está aqui, então está cumprindo que uma virgem conceberia. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E do 21, diz assim, o verso 21 ainda no capítulo 1. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no verso mais para frente, 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, igual como está aqui em Isaías 7,14. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, mais um cumprimento. Quer ver mais uma coisa? Diz as Escrituras que Jesus nasceria em Belém. Não é aqui Belém do Pará, é Belém de Judá. Então, vamos ver aqui como diz essa Escritura. Está aqui em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos para Mateus de novo, para ver o cumprimento dessa profecia. Em Mateus 2, 1, diz assim:
Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. Então está localizando bem aqui o que disse aqui em Miqueias 5:2, que ele nasceria, não é? Em Belém, mas tu, Belém Efrata, posto que está tal, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Quem era? Ele estava falando a respeito de Jesus. E aqui em Mateus 2:1, isso se cumpre, dizendo, tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia. Não é maravilhoso a gente poder ver isso? Mas também teria profecias que Jesus seria odiado, que seria desprezado, seria injuriado, rejeitado, condenado e executado como um criminoso. Basta que a gente possa ver Isaías. São muitos versículos, mas eu vou pegar aqui somente esse de Isaías. Isaías 53. Depois você pode ler até Isaías 52, um pouco antes, verso 14 e 15. Mas Isaías 53, no verso 12, ele diz aqui: pelo que lhe darei o seu quinhão, com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se você for ler o capítulo de 53 aqui de Jeremias, vai falar todo do sofrimento dele. Olha, o verso 15, o 14 e o 15 do 52, que é o capítulo anterior, ele diz assim, ó, a partir do 14. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura era a dos filhos, não era a dos filhos dos homens. Ou seja, Jesus foi tão açoitado, tão machucado, que a aparência dele, diz aqui Isaías 52:14, que não se parecia com a aparência humana. E você vai lendo aqui o capítulo 53, até chegar ao verso 12, você vai vendo o sofrimento que ele teve, e aqui no 12 que ele seria contado, inclusive, como um criminoso, como foi aqui contado com os transgressores. E aí nós vamos achar na palavra muitos locais que se cumpre essa escritura aqui. Você vai ver lá no capítulo 19 de João, que vai retratar isso, Mateus 20, 28, Mateus 26, 67, 68 e muitas outras que estão aparecendo aqui na terra. A gente não vai ler tudo. Isso daqui é um ponto bem entendido por todos do sofrimento de Jesus que está descrito no Novo Testamento, do cumprimento dessas escrituras aí. Também, uma outra coisa que se cumpriu a respeito de Jesus é que ele ressuscitará. Você pode ver aqui Salmos, pegar aqui Salmos 16. Salmos 16, 10. Estamos chegando lá. Salmos 16, 10 diz o seguinte: pois não deixará minha alma no Seol, ou na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se ver corrupção aqui, corrupção significa isso que a gente tem que compreender. Significa apodrecimento, degeneração. Ou seja, então ele não seria sepultado, até seria sepultado, mas não ficaria lá. Olha, pois não deixará minha alma no Seol, ou na sepultura, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Aqui é para você entender, que às vezes a gente não compreende determinadas palavras. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, ele não vai apodrecer lá na sepultura, ele não vai ficar lá e não vai apodrecer, não vai putrefar. Não é? E onde é que se cumpre isso? São vários locais, mas nós vamos ver aqui de forma rapidamente o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, já cheguei aqui em Lucas. Lucas capítulo 24.
24, cheguei aqui 18, a Bíblia anda para um lado e anda para o outro. Capítulo 24, no verso 6 diz assim: quando foram procurar por Jesus, lá na sepultura, e aí que o anjo apareceu e disse: ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda ele na Galileia. Ele mesmo já tinha advertido a respeito disso, não só como está escrito lá em Salmos 10 e outras passagens. Também o verso 31 e o 34, aqui do capítulo 24 de Lucas, dizem assim, diz o primeiro 31, abriram-se-lhe então os olhos e reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles, quando ele apareceu para os seus discípulos. E o verso 34 diz assim, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, realmente, o 34, eu li o 33, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão, a Pedro. Ok? Então, mais uma profecia, então vamos ver mais uma aqui. Ele voltará em glória na consumação dos séculos. Aqui em Daniel, no capítulo 7, Ezequiel, Daniel aqui, chegando aqui. Em Daniel, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, diz o seguinte, isso é a respeito do sonho que tiveram e que Daniel interpretava. Diz assim, o 13, tá? Daniel 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E lhe foi dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino, tal que não será destruído. Quem que terá toda essa glória? Quem que terá, que todo mundo vai servir? Povo, língua, nação, que terá um grande domínio, e esse domínio será eterno, que não passará, e que seu reino não poderá ser destruído. Só poderia ser Jesus, do que está se falando aqui. Vamos ver aqui Mateus. Mateus 26, bom, Mateus 26, 64, diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, Jesus que está falando aqui, e diz assim, e como disseste, contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. É claro que isso ainda vai se cumprir, mas João também já teve essa visão. E aqui o próprio Jesus está dizendo que ele está sentado sobre todo o poder e todo mundo vai ver ele vindo em nuvens com todo o poder. Aí tem Marcos 13, 16, Apocalipse 1, 7. Vamos até aqui em Apocalipse 1, 7 também. Vamos ler logo. Apocalipse 1, 7 diz o seguinte, e eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que mataram Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Ok? Então é isso aí, ele cumpriu as escrituras, nós vimos aqui diversos versículos aí para você ler aí em casa com bastante calma, o cumprimento das profecias em Jesus, que foi o primeiro ponto da nossa primeira sessão da nossa lição, ele cumpriu as escrituras.
Vamos fazer uma pequena pausa e já já nós retornaremos. Estamos de volta aí com a nossa EBD, lição 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele. Nós já vimos a seção 1, ele cumpriu as Escrituras, e vamos agora para a seção 2, ele aceitou sua autoridade. Então nós vamos ver aqui com detalhes o que os escritos bíblicos dizem a esse respeito. O que realmente se tinha como autoridade definida e absoluta. Ou seja, é a doutrina da Bíblia. Isso daí é facilmente encontrada nos ensinamentos de Jesus, que os escritos bíblicos tinham uma autoridade definida e absoluta. Então, é uma doutrina que facilmente a gente encontra nos ensinos de Jesus. Então, vamos ver o primeiro ponto aqui da seção 2. Veja bem que Jesus se referia à sua palavra, as Escrituras, como palavra de Deus. Aqui estão os versículos, para você ver. Então, ele se referia a isso como palavra de Deus. Vamos ver onde é que está isso? Então, além desses que estão aí, tem Marcos. No capítulo 7, os versos 11 e 13, ele diz o seguinte aqui, de 11 a 13. 11. Então, Jesus está conversando aqui, condenando a hipocrisia, a tradição sem obediência. Então, ele diz aqui, 11. Mas vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, 12. Não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe. Aí ele diz aqui o 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então ele está condenando essa hipocrisia. Então Jesus está se referindo aqui à palavra como palavra de Deus. Veja bem que no verso 13 ele diz aqui, invalidando assim a palavra de Deus, como pela vossa tradição. Então Jesus se referia à Bíblia, se referia à palavra como palavra de Deus, e assim nós devemos nos referir a ela também. Outra coisa, Jesus cria que toda ela é igual em autoridade. Toda a Bíblia tem autoridade. Toda, completa, igual como nós vimos nas nossas lições passadas. Vamos ler aqui Lucas, no capítulo 24. Não, um pouquinho mais para frente, tirar isso aqui. Lucas, no capítulo 24, o verso 25 até o 27, diz assim, 24, do 25 ao 27. Então eles lhe disse, honestos e tardios de coração, para crerdes tudo no que os profetas disseram. Está recriminando aqueles que são tardios de coração para crer. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? 27. E começando por Moisés, quando diz assim, começando por Moisés, nós já estudamos isso, a gente deve saber, a gente está se referindo aqui ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, então que a Bíblia deles, antiga, que era só o Antigo Testamento, era o Pentateuco, e os profetas, que era o resto da Bíblia. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus está dizendo, tudo que foi dito a respeito de mim, em toda a Escritura. Então é sinal que ele cria em toda a Escritura, que toda ela tinha igual autoridade. Ok?
Também o outro ponto, que Jesus aceitava todas as histórias e milagres registradas na Bíblia como verdadeiras. Há pessoas que dizem, não, mas isso aqui não é verdade. Não, mas isso daqui não é. Isso daqui foi outra história. Se você for ver o relato de Jesus a respeito da Escritura, ele demonstrava que ele aceitava essa autoridade, que ele cria nisso daí e tinha isso como verdadeiro. Se você consultar Mateus 12:40, fala a respeito de Jonas, comparando com a morte dele, que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, também ficaria 3 dias e ressuscitaria no 3º dia. É Mateus 12:40 também, a respeito da vinda de Noé. Vamos ler aqui, Mateus 24, só para você compreender. Mateus 24, 37 a 39 diz assim, 37. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então veja que ele está comparando aqui, que ele aceitava essas histórias da Bíblia. Lá em Mateus, que é Novo Testamento, ele está se referindo ao Antigo. No Mateus 12:40, ele está falando a respeito, se comparando a sua morte como Jonas. Aqui, como nós estamos dizendo, ele está comparando que assim como foi no tempo de Noé, que Noé pregava, avisava que o dilúvio vinha, ninguém acreditava, assim a respeito da vinda de Jesus. A gente prega, muitos não acreditam. Então vai ser da mesma forma, as pessoas serão pegas de surpresa. Mas ele está se referindo a essas histórias. Se você consultar Lucas 4, 25 a 27, vai ver que ele fala daquela viúva, a respeito de Elias, a respeito da fome, a respeito da cura de Naamã. Ele fala, Lucas, em 4, de 25 a 27, e no 17, do 26 a 32. Você pode ler aí em casa com mais calma, ok? Também a respeito dessa segunda sessão que ele aceitou sua autoridade, também Jesus colocava o selo sobre o Novo Testamento, selo de autenticidade do Novo Testamento. Se a gente for ler aqui João, no capítulo 14, isso aqui é muito conhecido também. João, capítulo 14, no verso 26, diz assim: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, estava dizendo que ainda viria o Espírito Santo. Quando ele disse que ele estava indo para o Pai, mas ia enviar o Espírito Santo, como de fato enviou, está registrado lá em Pentecostes, em Atos. Não é? Enviou para nos ensinar, para nos guiar. Sempre eu digo que a gente deve estudar, mas um bom professor para a gente é o Espírito Santo para nos dar o entendimento. E aqui no 16:13, ele disse: Quando vier, porém, aquele que o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Está se referindo também ao Espírito Santo como selo da verdade do que a palavra é. Amém? Então encerramos aqui o segundo ponto, segunda sessão, ele aceitou sua autoridade. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já vamos retornar com a sessão 3, final da nossa lição. Muito bem, estamos de volta com a nossa EBD, lição 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele. Nós já vimos a sessão 1, ele cumpriu as Escrituras. Na sessão 2, ele aceitou sua autoridade. E agora chegamos à sessão 3, que é a última da nossa lição. Ele usou a Bíblia. Bom, pela maneira como Jesus usou a Bíblia, você vai perceber claramente que ele
a tinha, julgava como indispensável na sua vida. E é isso que nós temos que aprender com Jesus, da mesma forma, para tê-la como indispensável na nossa vida, é ter e usar a Bíblia. Então, vamos ver aqui como Jesus usava. O usar não é apenas ler. Você vai entender que como Jesus usava, é que nas situações da vida ele aplicava a Bíblia nas suas conversas, no que ele falava. Ele tinha isso como princípio de vida. Então era com isso que ele se defendia, era com isso que ele falava, era com isso que ele instruía, usando a palavra de Deus. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam nesse ponto 3. Ele usou a Bíblia, nesse sentido. Bom, e como ninguém, Jesus a usou de forma magistral. E se nós somos discípulos de Jesus, filhos de Deus, nós devemos usá-la da mesma forma, de acordo com o que está aconselhado. Nós já vimos isso numa lição passada nossa, em 2 Timóteo 2,15. Quem está lembrado? Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar significa cortar com precisão, analisar com precisão a palavra de Deus. Portanto, então, olhemos para Jesus e aprendamos com Ele como manejar corretamente essa palavra que ela diz aqui que será uma espada de 2 gumes, ok? Então vamos aqui para o ponto 1 dessa seção 3, ele usou a Bíblia. Então, o ponto 1, nós vamos ver aqui várias situações em que ele usou a Bíblia. Primeiro, ele enfrentou o diabo. Será que isso é verdade? Jesus enfrentou o diabo e ele usou a palavra? Então, isso está registrado em Mateus, no capítulo 4, e em Lucas, no capítulo 4 também. O mesmo episódio. Então, eu vou ler aqui para vocês, de 4 a 11, de maneira bem rápida. O 4, de 4 a 11. Diz assim 4. Mateus 4, de 4 a 11. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu. É que Jesus foi levado para o deserto e Satanás apareceu lá para tentar Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, então o diabo se levantou, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja que o diabo está usando a palavra de forma incompleta. Lembra que nós já estudamos aqui que versículo sem contexto não pode, não dá certo, tem que concordar com o que diz toda a Bíblia? Então era isso que Jesus estava fazendo, com aquele que maneja bem a palavra da verdade de forma magistral. O diabo dizia para ele: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É verdade que está escrito. E eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, eu não batia com isso aqui, ó. Então Jesus está usando a própria palavra, dessa forma que ele usa. E a gente não vai ler tudo, depois você vai lendo. Eu só vou ler aqui o verso 11 do 4 de Mateus, que eu quero fazer uma comparação com vocês depois. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos aqui para Lucas, é a mesma coisa que está em Mateus, está aqui em Lucas no capítulo 4, só porque eu quero chamar a atenção de um fato muito importante para você. Lucas capítulo 4. Também é aqui do 4 ao 13. Vai acontecer o mesmo episódio, mas eu quero ler o 13 aqui. Veja que aqui, no Evangelho de Mateus, encerra esse episódio no verso 11, que diz: então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Mas aqui em Lucas ele acrescenta algo a mais.
no verso 13 do capítulo 4. É o mesmo episódio, mas ele acrescentou assim: assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele, olha só como ele finaliza aqui, até a ocasião oportuna. Não é? Então, ou seja, nós resistimos a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus primeiro, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago. Mas aqui está dizendo que mesmo você resistindo como Jesus resistiu, ele se ausentou até a ocasião oportuna. Então a Bíblia diz, não deis ocasião ao diabo. Então não dá, ele está colado com Deus para não dar essa ocasião. Mas ele vai buscar um momento oportuno de fraqueza para atacar de novo. E aí ele vem com mentiras, com fake news, que está na moda, como a gente diz. Aqui com Jesus ele veio com fake news, porque a palavra não estava completa. Ah, está escrito assim, Jesus, mas também está assim. E Jesus refutava. Então ele enfrentou o diabo usando a Bíblia, usando a palavra. E assim devemos ser nós também. A nossa resposta deve ser sempre baseada na palavra de Deus. Outra ocasião que Jesus usou a Bíblia, o ponto 2 aqui. Ele enfrentou as pessoas que o criticavam. Quem foi que Jesus enfrentou? Olha, você vai ver várias situações em que Jesus debatia com as pessoas que ele enfrentava. Primeiro, ele enfrentou os saduceus. Os saduceus eram como é que se pode dizer aqui? Uma seita judaica. Tinha os saduceus e os fariseus. Tipo como se fosse um partido. Não era um partido judaico. Diferente dos fariseus que criam na ressurreição, os saduceus não acreditavam. Eles negavam a doutrina da ressurreição. Então Jesus, num debate com eles, Jesus vai respondendo com base numa passagem que se encontra lá no livro de Êxodo. Ele está perguntando, e acerca da ressurreição dos mortos, não tem lido que Deus vos declarou dizendo? Aí aqui está no Evangelho de Mateus 22, vamos lá. Mateus 22, 31 e 32. Diz assim, era sobre a ressurreição que os saduceus estavam questionando Jesus. Aí Jesus responde, e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus? Então Jesus está se referindo ao que estava escrito lá em Êxodo já. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Veja só que ele usou a palavra para refutar aquilo que os saduceus estavam dizendo ou questionando a respeito da ressurreição. Também tem um episódio aqui que ele enfrentou um jovem, um rapaz. Está aqui no livro de Marcos, no capítulo 12, esse episódio. Marcos, capítulo 12, no verso 28 e 30, diz aqui, esse jovem era escriba, aproximou-se dele um dos escribas que o ouvira discutir e, percebendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondendo Jesus, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, ele foi indagado aqui sobre esse primeiro mandamento, qual seria esse primeiro maior de todos os mandamentos. Então, Jesus respondeu aqui, veja que está registrado em Marcos, mas ele estava recorrendo ao livro de Deuteronômio, aqui no Pentateuco, no capítulo 6, os versos 4 e 5, que se você for ler lá, vai encontrar a mesma coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Mas aqui, Jesus ainda acrescentou mais, ele não acrescentou coisa
qualquer coisa não. Ele acrescentou uma citação que está em Levítico 19, 18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele juntou Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18 para responder esse jovem. Então veja que Jesus, nas suas conversas, nos seus debates, ele usava o quê? A Bíblia para responder às pessoas. Veja que com os saduceus, ele usou o que estava escrito em Êxodo, na resposta dada em Mateus, lá 22, 31 e 32. Aqui, com esse jovem, ele está dando uma resposta que ele leu onde? Lá em Deuteronômio 6, 4, 5 e também Levítico 19, 18. E com os fariseus, que ele enfrentou também. Ele enfrentou os fariseus. Veja aqui que está registrado no livro de Marcos também, só que aqui no capítulo 2, vamos chegar aqui, Marcos, capítulo 2, para ler um episódio para você. Marcos, capítulo 2, de 1 a 13. Você pode ler Marcos, capítulo 2, de 1 a 13, eu não vou ler, que é muito. Que fala a respeito que Jesus havia curado um paralítico. E aí Jesus usa mais uma vez as palavras. Tem também Mateus 9, de 9 a 13, que é a respeito do chamado do próprio Mateus. Do próprio Mateus, de 9 a 13. Esse eu vou ler, que tem menos versículos aqui, dá para ver. Portanto, Jesus dali viu sentado na coletoria, porque Mateus era um coletor de impostos. Portanto, era declarado como publicano, os judeus não gostavam. Um homem chamado Mateus e disse, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Ora, estando ele à mesa, em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, do isto, respondeu, necessitam de médicos os sãos, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque não vim chamar justo, mas pecadores. Jesus usando aqui as palavras de Deus para refutar essas conversas com esses fariseus. E tem também trechos a respeito do jejum. Você pode ler Marcos 9, 14 a 15. Também a respeito do sábado. Todos esses versículos dos trechos das conversas com fariseus, você encontra aqui, basta ler com calma e você vai compreender perfeitamente. Ainda continuando aqui na seção 3, ele usou a Bíblia. O ponto 3 diz o seguinte, enfrentou o sofrimento e morte. No Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 26, você encontra dizendo o seguinte, a respeito da hora que ele foi preso e ia ser açoitado e tudo mais. Como, pois, se cumpriram as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Estavam perguntando para ele, por quê? Porque as Escrituras estavam se cumprindo ali no momento da prisão dele, que ele iria sofrer e iria morrer. Em Marcos 14, 49, nós encontramos que está dito o seguinte, todos os dias estavam convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então Jesus está dizendo para que se cumpram o quê? De que ele seria preso e iria morrer na cruz. Esse era o seu propósito. É por isso que Jesus diz em Mateus 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então veja aqui que Mateus 16, 21, Jesus não está predizendo que isso iria acontecer. Ele está anunciando, porque predito já havia sido em todas as Escrituras. Basta ler lá Isaías 53, que isso fica bastante claro para todos nós. Ponto 4. Ele pregou a Bíblia.
Em Mateus 4:23 está escrito o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Preste bem atenção que esse versículo 23 do capítulo 4 de Mateus, ele está dizendo que Jesus estava percorrendo primeiro, ensinando e pregando o evangelho do reino. Só depois que diz e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então veja que Jesus tinha uma ordem do que ele fazia. Primeiro ele fazia o quê? Ele ensinava e pregava o evangelho. Ele ministrava as pessoas. E depois ele curava, como de fato curou a muitos e ainda cura hoje. Acontece que tem uma ordem nisso. Antes é a pregação da palavra, a ministração. Depois, o milagre. Ou seja, antes do milagre, Jesus pregava a palavra. Infelizmente, muitos hoje invertem essa ordem de Jesus. Anunciam primeiro cura, prosperidade, realizações. E se der, prega a palavra. Infelizmente, é essa a realidade. Mas veja o que diz aqui Marcos, no capítulo 16, no verso 15 em diante. Ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Quais os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Veja que a prioridade aqui, mais uma vez, é, primeiro, ide por todo evangelho, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só depois que ele vai anunciar que tem sinais, tem milagres, tem cura e tudo mais. Mas a prioridade antes de qualquer coisa é a pregação do evangelho. Por que que isso tem que ser assim? Porque só aqui no evangelho tem salvação para nossas almas. Só aqui. Então é pregar a palavra primeiro. E depois, claro, você pode orar, pode suprir algumas necessidades materiais. Mas a urgência é na pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Está lá no livro de Romanos, no capítulo 10. O Dr. Martin Lloyd Jones afirmou o seguinte: a mais urgente necessidade da igreja cristã é a verdadeira pregação. Infelizmente, como eu já falei, muitos têm deturpado, distorcido isso, colocando outras prioridades à frente do que a pregação da palavra. Aplicação para você fazer aí na célula, discutir com os irmãos. Primeiro, por que Jesus, sendo o próprio Deus, fez questão de aceitar a autoridade da Bíblia? Segundo, o que você precisa fazer para agir como Jesus, aceitando a autoridade da Bíblia em sua vida? O que precisa mudar na nossa vida para a gente aceitar a autoridade do que está escrito aqui na nossa vida? Não é só aceitar dizendo assim, não, eu aceito, como ouvinte ou como leitor. Mas é aceitar, é trazer isso para a minha vida e agir de acordo como está aqui. De acordo como a gente viu Jesus no uso da palavra de Deus. Então você viu nessa lição de hoje, aqui a lição 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele? Que Jesus usava a Bíblia de várias formas. Mas eu quero estimular você a usar também a sua Bíblia, se você não tem o costume de ler a Bíblia. Existem N benefícios, mas eu quero citar apenas 5 aqui. O primeiro deles, que a Bíblia pode mudar o seu pensamento. Como que pode mudar o meu pensamento? Veja que um dos maiores fatores para o sucesso de qualquer pessoa em qualquer área da vida é o seu próprio pensamento, em relação aos relacionamentos pessoais, ao prazer,
a realização da vida, a respeito da vocação, do próprio desenvolvimento do nosso caráter e muito mais coisas. Então, investir um tempo lendo a Bíblia regularmente é benéfico para nós, porque vai nos fornecer sabedoria, vai nos fornecer novas perspectivas de vida, ideias, princípios e verdades que vão ampliar nossa maneira de ver o mundo, vão ampliar o nosso pensamento, vão nos trazer esclarecimentos, vão nos fortalecer na fé e, claro, vão santificar o nosso pensamento. Então, a única maneira de mudança de pensamento é a Bíblia. Por quê? Porque ela renova a nossa mente. A leitura da Bíblia vai renovar a nossa mente. Leia Romanos 12, 2. Segundo benefício, é uma mudança interna no nosso coração. Sabia disso, que a leitura da Bíblia pode mudar o nosso coração? Você diz, mas por que como? Eu estou falando coração a respeito das nossas coisas íntimas, dos nossos sentimentos. Porque os nossos desejos naturais dados por Deus, eles foram contaminados e distorcidos com o pecado do homem no mundo. E nós vivemos ainda no mundo pecaminoso. A Bíblia diz que o mundo que jaz no maligno, é aqui que nós vivemos. Outra coisa é que nós mesmos não podemos mudar o nosso próprio coração. Não importa o quanto a gente tente, o quanto a gente se esforce para isso. A gente não vai mudar o nosso coração por nós mesmos. A palavra de Deus é uma parte vital da maneira como Deus opera essa transformação no mais íntimo do nosso coração. Então, essa leitura constante, permanente, do que nós vamos aprendendo aqui, é que vai fazendo essa transformação, mudando os nossos desejos e nos fazendo e nos transformando à sua imagem. Pode ler Hebreus 8:10. Terceiro, a leitura da palavra ela pode fazer uma limpeza na nossa alma. Quer dizer que a minha alma precisa ser limpa? É o seguinte, nós precisamos compreender que o nosso ser interior ele é constantemente bombardeado. Olha, nós vemos coisa cada dia, a gente liga a televisão, vê os jornais, a gente sai na rua, vê cada coisa, a gente ouve cada coisa cada dia, a gente ouve mensagens distorcidas, ímpias, ou mensagens superficiais na mídia, ou de pessoas. E também da nossa própria memória, que nós trazemos à tona, às vezes, desejos pecaminosos. Mas olha só, pela leitura aqui, a palavra de Deus ela vai nos fornecer um contra-ataque, um antídoto para essa guerra contra o inimigo. Vê lá que Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, Jesus combatendo com o maligno, usando a palavra de Deus. Esse é o antídoto contra o inimigo que quer capturar nossas almas. E para isso nós precisamos de uma dose regular, diária, dessa limpeza de leitura da Bíblia, ok? Leia Efésios 5:26. Quarto, a palavra ela nutre e desenvolve o nosso caráter. Nós nos alimentamos de comida mesmo, natural. Ela alimenta o nosso corpo. Se a gente não se alimenta, a gente fica fraco. A mesma coisa se a gente não se alimenta disso aqui. Nós vamos ficar fracos espiritualmente. Então, há essa necessidade da satisfação desse alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus. E que nós não vamos encontrar esse alimento em nenhum outro lugar. Lembra de Pedro? Os discípulos queriam ir embora. Jesus, olha, querem? Pode ir. Não tem problema não. Aí Pedro pensou, não, Senhor, não. Por que não, Pedro? Só tu tens palavras de vida eterna. Então você não vai encontrar em outro lugar. Livro de autoajuda pode até ajudar, como ele diz, é ajuda. Ajuda, mas não resolve, irmão.
Não é para ler? Não estou dizendo que não tem que ler, que não tem algumas coisas que você possa aproveitar. Mas não resolve o problema do caráter do homem. Mas através da leitura da palavra da verdade, isso resolve. Por quê? Porque ela pode abrir uma porta para a intimidade com Deus. E vai fornecer uma barreira contra o comportamento destrutivo e pecaminoso. E um caminho para o perdão. Quando nós precisamos dele, e que nós precisamos todo o tempo. Não só receber, como dar o perdão. Então, sem esse tempo da palavra de Deus, desse alimento espiritual, nós vamos nos tornar espiritualmente fracos, famintos e atrofiados. E quinto e último, a leitura da Bíblia vai nos dar um entendimento do quadro geral das coisas. Então lembra que a Bíblia, nós já estudamos isso aqui, ela é uma história. É uma história de Deus fazendo, construindo a humanidade. Também é uma história da bagunça que ela mostra, que a humanidade vive hoje, que já viveu e ainda vive hoje. Mas também é uma história que mostra Deus reconstruindo a humanidade através da sua palavra. Por que isso acontece? Porque as promessas se cumpriram. Jesus venceu. E quando a gente lê a Bíblia, nós nos encontramos nessas histórias, nessas grandes histórias, que nos fornecem contextos para entendimento do nosso sofrimento, contexto para o significado de algumas coisas do nosso presente e que nos aponta esperança para o nosso futuro. Eu gosto muito de 1 Tessalonicenses, quando Paulo estava se referindo aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 4, que eles estavam angustiados com o destino dos seus entes queridos que haviam morrido. E aí Paulo dá uma palavra de esperança, uma esperança de futuro. E aí ele termina dizendo aqui no verso 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando a gente lê essas histórias da Bíblia, nós nos achamos, nós nos encontramos lá. Isso nos dá novas perspectivas, entendimento, significado para a nossa vida, para o nosso sofrimento, mas nos traz esperança para o nosso futuro, ok? Então, leia a Bíblia e desfrute dos seus benefícios. Bom, então estamos concluindo a nossa lição e isso tudo pode nos levar à conclusão de que voltar às Escrituras é crucial para a igreja contemporânea. É crucial para cada cristão. É crucial para você que ainda não lê. Comece a ler. É urgente a necessidade de cada um de nós estar imbuído nessa mesma atitude que nós vimos nessa lição, na mesma atitude de Jesus. Então, se você tinha deixado de ler a Bíblia, volte. Se você não tinha o costume de ler, comece agora e desfrute desses benefícios. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Nos dá um coração sábio para que nós possamos meditar na tua palavra a cada dia, como o Senhor mesmo ordena, que nós possamos meditar de dia e de noite, mas que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que nós sejamos praticantes, que nós possamos ter o mesmo exemplo do Senhor, de tudo aquilo que nós vimos nesta lição de hoje, que o Senhor fazia, a sua atitude para com a tua palavra, Pai. Que isso seja também a nossa atitude. É assim que nós te pedimos, oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Então estamos encerrando a nossa lição. O que Jesus fez com a Bíblia dele
lição de número 7. Até a próxima!